Nesta quinta-feira próxima, o STF irá definir o tema 1075. Irá decidir se os efeitos da coisa julgada das ações coletivas devem ser limitadas ao órgão prolator da decisão, o que é um verdadeiro absurdo. As ações coletivas, elas foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico justamente para trazer uma isonomia, segurança jurídica e economia processual. Como fragmentar o indivisível? Bom, nós acreditamos que esta decisão deve ser positiva, pois não podemos retroceder no direito da tutela coletiva. Por exemplo, uma ação coletiva interposta pelo Ministério Público ou por uma entidade de defesa do consumidor questionando uma publicidade abusiva infantil. Se esta ação for julgada procedente no estado de Minas Gerais, pelas normas do microsistema do processo coletivo, com a interação da Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e a ação popular, essa decisão ela vale para todo o território nacional. Até mesmo seria impossível limitar uma publicidade a apenas uma cidade ou um estado. Então, é um dos exemplos do absurdo da previsão de constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que tenta limitar os efeitos da coisa julgada das ações coletivas. De acordo com a nossa jurisprudência pacífica e de acordo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as ações coletivas, elas devem ter abrangência nacional com o efeito erga omnes. Afinal, por que o STF não deve limitar os efeitos da coisa julgada das ações coletivas? Do ponto de vista sistemático da tutela coletiva, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, ele é anterior e mais restrito do que o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer interpretação sobre conflito normativo vai dizer que o artigo 103, que não tem nenhuma restrição territorial, se aplica a todas as ações em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, inclusive as consumeristas. Esta é, inclusive, a posição atual do STJ. O STJ não aplica nenhuma restrição territorial, jurisprudência pacífica, até que o Supremo Tribunal Federal, como já foi aqui mencionado, admitiu o recurso especial com repercussão geral e que está em julgamento. Eu queria destacar alguns aspectos desta temática. Como já foi dito aqui, né, esta é uma ação que originalmente foi proposta pelo IDEC, portanto, é uma verdadeira ação coletiva, é uma autêntica ação para a defesa de interesses individuais homogêneos, porque trata da tutela de todos os consumidores relativos àquele mesmo tipo de contrato. Vejam, estou até frisando isso para dizer que não há nenhum sentido técnico, não há nenhuma justificativa que diga que deva haver uma restrição ao órgão jurisdicional competente para julgar aquela demanda. O fato é que houve uma confusão, que me parece que é uma clara estratégia do grande litigante, em fazer ver ao Supremo Tribunal Federal que existiam outros precedentes da própria Corte que declaravam a constitucionalidade do artigo 16. Isto não é verdade. Eu tive a oportunidade de analisar detidamente este caso. Seja uma ADI na qual não foi proferida a decisão liminar, ADI contra a Lei 9494 de 1997. O fato de não ter sido concedida a liminar que declarasse, que poderia ter declarado constitucional esse artigo 16, não significa que o silêncio do Supremo torna a regra constitucional. Então, não é verdade que o Supremo já tem posição firmada sobre a constitucionalidade do artigo 16. Assim como não é verdade que, quando o Supremo julgou os casos anteriores que restringiram a eficácia da coisa julgada aos associados que autorizassem a associação autora a propor a demanda, o Supremo disse claramente
que a ratio decidendi desta decisão só se aplicaria para os casos em que as associações atuassem como representantes de seus associados e não como substitutas processuais de toda a coletividade. Ou seja, esses casos, tema 82, tema 499 do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam à tutela coletiva. Portanto, não há nenhuma relação destes casos com o caso presente no tema 1075, ação proposta pelo IDEC. Qual é o problema? Que isto é muito pouco mencionado, é que o próprio Supremo Tribunal Federal tem outro precedente, também com força de precedente como recurso extraordinário, com repercussão geral, que diz que as discussões sobre limites territoriais da coisa julgada coletiva são discussões infraconstitucionais e não constitucionais. Exatamente na mesma linha do que tem sido defendido em nome da não admissibilidade deste recurso extraordinário. Todos nós sabemos, né, que não há democracia sem direitos fundamentais e que não há direitos fundamentais sem democracia. Todas as restrições a direitos fundamentais, elas só podem ocorrer em razão de outros direitos fundamentais. Quando nós falamos de direitos fundamentais, em especial direitos fundamentais processuais, nós vamos lembrar de uma ação muito importante que eu estudei há muito tempo, que é a ação de mandado de segurança, inclusive publiquei já alguns livros sobre o mandado de segurança, e que tem uma expressão conhecida dos operadores do direito, que é favorável, amplianda, odiosa, restringenda. O que é essa expressão que está lá no clássico do Carlos Maximiliano quer dizer? É que em relação a direitos fundamentais, a interpretação dada tem que ser aquela que permita a melhor tutela. E como são as ações coletivas instrumentos de tutela dos direitos fundamentais, elas mesmas são direitos fundamentais. Então, há um direito fundamental à tutela processual adequada, e esse direito é o que está no slogan da nossa campanha: protege um, protege todas. Né? Justamente em razão da vulnerabilidade do consumidor e das dificuldades organizacionais do consumidor, o sistema foi construído para que a tutela brasileira fosse opt-out, tutela um, tutela todos, no sentido de que o grupo é formado com o ajuizamento da ação pelo legitimado coletivo, e todo esse grupo é beneficiado pela decisão. Em relação à ação coletiva para tutelas de interesses individuais, seriam válidos os mesmos argumentos? E a minha resposta é afirmativa. E a razão disso está na estratégia utilizada pelo legislador por meio de criação de um procedimento todo peculiar para a tutela desses interesses. Como decorre do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, essa modalidade de ação coletiva, embora diga respeito a interesses individuais homogêneos, a lei fala em interesses individuais. O que ocorre é que, na sua primeira fase, ela tem caráter nitidamente coletivo, de caráter indivisível. Pois, nessa fase, a tarefa do juiz consiste em proferir, em caso de acolhimento da demanda, uma sentença condenatória genérica, em benefício de toda a coletividade de lesados, mas sem a individuação deles. Por ocasião da sentença condenatória genérica, não conhecemos nenhum credor individualmente identificado. A determinação desses credores, beneficiários da sentença condenatória genérica, ocorrerá depois dessa sentença genérica, no processo de conhecimento complementar conhecido como de liquidação de sentença, mas não para determinação apenas do quantum debeatur, mas como também para a definição dos próprios credores,
os titulares do direito reconhecido pela sentença. Isso significa que a sentença genérica, que vai ser recoberta pela eficácia de coisa julgada material, ela não traz a determinação dos titulares individuais do crédito. Isso depende de um processo de conhecimento complementar. Assim, embora se diga que a ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos é de interesses individuais homogêneos, essa ação se destina, nessa primeira fase, à tutela de um bem coletivo ou de direitos individuais agrupados, mas sem determinação de seus titulares. E a coisa julgada diz respeito a essa sentença condenatória genérica. Não há que se falar, portanto, em limitá-lo a um grupo de credores sediados a um determinado território, pois sequer ainda se conhece os credores. Quais são os credores? Todas as ações coletivas, portanto, são respeitantes, pelo menos na primeira fase, que diz respeito à coisa julgada, a bem jurídico de natureza indivisível. Esse sistema foi recepcionado e apoiado pela Constituição, não podendo ser modificado pelo legislador ordinário, quando da modificação dele decorre a própria destruição do regime jurídico das ações coletivas. Disso concluo que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, em sua redação atual, só tem aplicação à modalidade de ação coletiva denominada pelo Supremo Federal de rito ordinário, que é a prevista no inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal, em que a associação age na condição de representante de seus membros e não na de substituta processual. Essas são, em rápidas palavras, as considerações que tenho a fazer em relação ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A terceira Câmara do Ministério Público Federal ratifica o entendimento do PGR no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada, prevista no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, dificulta o acesso à justiça e impede a efetiva entrega da prestação jurisdicional. A restrição territorial estabelecida pelo artigo 16 é imprópria para as ações civis públicas que versem sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, em face da necessidade de tratamento único e uniforme do litígio e também da indivisibilidade dos bens jurídicos ali tutelados. PROCONs de todo o Brasil enfrentam a mesma realidade, a mesma dificuldade e os consumidores vivenciam as mesmas experiências. Ter o efeito de uma decisão coletiva valendo para todo o Brasil diminui a judicialização de ações, aumenta a segurança jurídica e, com certeza, fortalece os órgãos de defesa do consumidor para atuarem unidos na defesa de todo cidadão. O efeito de uma ação coletiva de consumo deve valer em todo o território nacional, é como pensa a PROCONs Brasil. Estamos aqui hoje para tratar brevemente sobre o julgamento do próximo dia 25, que ocorrerá no Supremo Tribunal Federal, do RESP 11.01937, tema 1075, onde o Supremo Tribunal Federal irá analisar a constitucionalidade ou não do artigo 16 da Lei 7347 de 85. Nós somos pela inconstitucionalidade desse artigo, nós, entidades civis e vários outros membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estamos unidos no intuito de que o Supremo declare a inconstitucionalidade desse artigo, justamente para que seja afastada qualquer limitação territorial
no âmbito das ações civis públicas, no âmbito das ações coletivas de consumo. Então eu gostaria de conclamar os consumidores para que fiquem atentos, para que se mobilizem, para que nos auxiliem no sentido de mobilizar os consumidores brasileiros e demonstrando mais uma vez a importância das ações civis públicas, que é um instrumento que tutela de modo muito efetivo milhares e milhares de consumidores brasileiros e cumpre um papel extremamente importante na medida em que, se formos individualizar as ações, com certeza irá sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário brasileiro. E segundo dados do CNJ em números do ano de 2019, tínhamos no Brasil mais de 60 milhões de processos, ou seja, e a principal demanda nesse tipo de ação é justamente as ações consumeristas. Então, eu gostaria de mais uma vez reiterar, da mesmo modo que a gente já em outras oportunidades, como a nota técnica do Sistema e da Senacom, enfim, várias manifestações do Fórum Nacional das Entidades Civis, do Instituto de Defesa Coletiva, do próprio Ministério Público Federal. Estamos juntos para que o Supremo declare a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A decisão do Supremo poderá impactar de forma positiva ou negativa a tutela do consumidor brasileiro, pois, acaso o Supremo Tribunal Federal vier a decidir que as decisões proferidas por um juiz valem apenas no seu território da sua jurisdição ou competência, e restringirá amplamente a tutela coletiva, ou poderá decidir em contrário, dizendo que as decisões do juiz valem em todo o território nacional em que o dano vier a ser constatado. Por esse motivo, o Instituto de Defesa Coletiva, com o apoio de vários integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, está promovendo a campanha Protege Um, Protege Todos. O meu direito vale em todo o território nacional, justamente com o objetivo de lutar contra a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas de consumo. Afinal, o espírito da lei, ao trazer as ações coletivas, é justamente garantir o acesso à justiça a todos os lesados. Portanto, os efeitos das ações devem atingir toda a coletividade, sem qualquer limite temporal ou territorial, seguindo o lema Protege Um, Protege Todos. Compartilhe e marque o perfil oficial do Supremo Tribunal Federal e compartilhe a nossa campanha. Juntos temos voz ativas. Tutela Um, tutela todos.